Por muitos e muitos séculos na filosofia, o conceito de felicidade sempre foi visto diretamente como um sentimento relacionado à tolice, ou até mesmo à ignorância. Os filósofos estoicos como Sêneca e Epiteto sempre alertaram contra a busca da felicidade em circunstâncias externas e, ao invés disso, dizendo que nós deveríamos cultivar a apatheia, que é uma liberdade das paixões. Isso provavelmente se deu devido à influência que os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, tiveram. Por meio de Sócrates, Platão sempre falou então dos incríveis poderes da temperança, como nós deveríamos talvez não ceder tanto a esses instintos e ser mais equilibrados na vida, coisa que Aristóteles também acabou promovendo. Mas Platão, em específico, acabava dizendo como as massas frequentemente confundiam o prazer com felicidade, enquanto a verdadeira realização humana acabava vindo da busca do conhecimento e da alma sobre essas coisas mais mundanas. E Aristóteles, em específico, sempre distinguiu os prazeres momentâneos e imediatos da eudaimonia, uma forma mais elevada de felicidade a ser alcançada por meio da virtude e da atividade racional, ao invés do simples prazer. E somado a essa discussão, Santo Agostinho e Tomás de Aquino também sempre vincularam a verdadeira felicidade com uma conexão com Deus e com o divino. E considerando os muitos e muitos séculos de dominação e controle do cristianismo e da igreja sobre a cultura europeia no geral, e as suas atividades intelectuais, as ideias de negar o corpo físico e os prazeres que ele proporciona para fazer essa conexão com o divino, sempre também foram bastante influentes e dominantes por ali. Portanto, por muitos e muitos séculos, a cultura ocidental sempre negou, em um certo sentido, a felicidade e os prazeres momentâneos, e sempre adorou a racionalidade, a lógica e os processos imaginativos ou superiores da mente, em detrimento desses outros primeiros, esses prazeres físicos e esses sentimentos, e colocando eles até mesmo como inferiores a esses da racionalidade. Mas então, como sempre, vieram os alemães. Em um lugar, em um país onde a religião não era tão pesada e tão poderosa como ela era antigamente, onde a liberdade, em geral, era menos censurada em comparação com outros países ali da Europa, na época, e onde um próprio movimento intelectual estava cada vez criando forças, assim como os gregos ali com os filósofos, assim como os italianos com Roma, ou até mesmo com a Renascença. Eles, os alemães aqui nesse caso, estavam tendo agora a sua vez. Então, grandes nomes como Immanuel Kant, Goethe, Schiller, Hegel, Schopenhauer, todos estavam se tornando cada vez mais e mais famosos. Entre todos eles, havia um cara chamado Friedrich Nietzsche. E Nietzsche, assim como muitas das suas inspirações, tinha essa força, digamos, leonina dentro de si mesmo, ou mais especificamente nas suas ideias. Sendo ele também um filólogo ou uma pessoa que estuda textos e línguas, Nietzsche diz como a palavra cultura ou Kultur em alemão foi derivada do latim e significa literalmente cultivar. Então, num texto de 1874, Schopenhauer como educador, Nietzsche acaba criticando essa ideia milenar, especialmente na imagem do filósofo, como alguém que não promove ou que cultiva essas questões que são tão humanas ou demasiadamente humanas dentro dele. Nesse caso, essa superpromoção da racionalidade, da lógica, do pensamento, ou mais especificamente, essa repressão sobre outras motivações que são intrínsecas de nós, os nossos instintos e as nossas emoções. No livro Genealogia da Moral, ele mais tarde acaba expressando essa ideia da seguinte forma: não podemos mais esconder de nós mesmos o que é expresso por toda essa vontade, que tomou sua direção do ideal ascético, esse ódio ao humano, e ainda mais ao animal, e ainda mais ao material, esse horror aos sentidos, à própria razão, esse medo da felicidade e da beleza, esse anseio de se afastar de toda a aparência, mudança, devir, morte, desejo do próprio anseio. Tudo isso significa, ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma aversão à vida, uma rebelião contra os pressupostos mais fundamentais da vida. Mas é e continua sendo uma vontade. O homem prefere desejar um nada do que nada desejar.
Mas, é claro, tanto os filósofos quanto os cristãos têm as suas razões para valorizar esse tipo de ideia. Afinal, pode ser definitivamente um fato o quanto a impulsividade, o não pensar direito ou tirar um tempo para planejar, para analisar certas coisas e certas situações em prol apenas de agir sobre elas, pode muitas vezes nos levar a situações muito ruins. Ou pelo menos situações em que nós não encontramos os mesmos prazeres de expressar os nossos próprios desejos à vontade. Por exemplo, uma pessoa que impulsivamente decide dirigir para casa depois de beber álcool. Ela pode acabar causando um acidente de carro, prejudicando tanto ela mesma quanto outras pessoas nesse processo. Essa ação tão impulsiva, motivada pelo desejo de uma gratificação imediata, leva então a um resultado negativo que poderia ter sido evitado com um pensamento mais racional e uma consideração maior. Ou então, em outro caso, imagina que você tem um amigo ou uma amiga que você conhece há um tempo. E agora você desenvolveu alguns sentimentos por essa pessoa. Mas então, em um ato de apenas professar e declarar os seus sentimentos tão profundos muito cedo, ou de fazer grandes gestos sem considerar os sentimentos dessa outra pessoa, isso pode acabar levando a um constrangimento e também a uma rejeição. Então essas ações que acabam resultando de um desejo por gratificação imediata podem, em última análise, comprometer um potencial desenvolvimento de um relacionamento mais saudável, ou seja, indo contra aquilo que você queria no início de conversa. Se você só se segurasse um pouco, só ponderasse mais um pouco, talvez você realmente conseguisse o que você queria e ao invés de seguir esses impulsos tão instintivos. Então, não seria melhor simplesmente esconder as nossas emoções, os nossos instintos para nós mesmos e colocar, ao invés disso, a razão e a racionalidade no lugar? Bem, como Nietzsche disse, pensar ou raciocinar não são muito diferentes dos conceitos de emoção ou de outros desejos e instintos animalescos que nós poderíamos ter. Porque, afinal de contas, pensar, raciocinar ou até mesmo reprimir os nossos sentimentos também podem ser atos instintivos e, portanto, se tornar atos impulsivos de se fazer. E se você não entende o que eu quero dizer com isso, eis aqui um teste. Tente não pensar em nada. Você conseguiu fazer isso? Você conseguiu realmente não pensar em nada? Ou aqui uma pergunta melhor. Por quanto tempo você consegue fazer isso de verdade? Porque mesmo que você não tenha pensado em nada naquele momento, você consegue realmente parar de apenas pensar? Se fosse esse o caso, campos da psicologia e psicoterapia, como o cognitivo comportamental, não existiriam. A maior parte dos transtornos mentais ou de problemas psicológicos, eles também não seriam problemas se você pudesse simplesmente parar de ter tantos pensamentos negativos, parar de fazer tantas ruminações, de continuar pensando, parar de ter tantas teorias sobre o seu relacionamento, sobre a sociedade, ou até mesmo sobre a sua própria pessoa. Teorias e pensamentos que, na maior parte das vezes, podem não apenas estar errados, mas também ser prejudiciais para os planos e para os objetivos que você tem na sua vida. Sejam eles apenas de ter um relacionamento normal e saudável com um parceiro, sem que você possa imaginar ser traído ou que a outra pessoa vai embora em algum momento, ou até mesmo com amigos e até mesmo com seus pais. Se você não tivesse tantos pensamentos negativos assim, talvez as coisas poderiam ser um pouco melhores para você e também para as pessoas ao seu redor, certo? Então, por que você só não para de pensar? Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se convence de que nenhum mortal guarda segredos. Quando seus lábios se calam, ele tagarela pelas pontas dos dedos. As traições correm de todos os poros. E essa é uma das minhas citações favoritas de todos os tempos. Porque o que o Sigmund Freud tenta afirmar aqui, ou ele afirma aqui, é o quanto dessas nossas impulsividades, dessas intenções, dessas emoções, sejam elas físicas, emocionais, ou até mesmo
de pensamentos compulsivos e obsessivos que nós temos, eles tendem a vazar e acontecer porque essas não eram as suas formas originais de serem expressas. Ou seja, essa não era a maneira como elas queriam ser expressadas. Para Freud, a repressão dos nossos desejos reais e verdadeiros é uma coisa bastante prejudicial para nós mesmos. Principalmente quando ele fala sobre as questões de sexualidade, da libido ou da energia psíquica, como o seu colega Jung acaba colocando. Nos seus estudos sobre histeria, o Freud acaba descrevendo como alguém que pode nutrir sentimentos românticos e profundos por uma outra pessoa, mas devido ao medo de rejeição ou das normas sociais da sua sociedade e acaba nunca expressando eles abertamente, isso, ou fazer isso, pode acabar causando na sua linguagem corporal, em gestos sutis ou até mesmo nos seus sonhos e comportamentos, uma obsessão, uma compulsão ou uma ansiedade por aquilo que ela está ignorando. Nesse caso, os sentimentos românticos ou outros sentimentos mais profundos por alguém. Essas pessoas se tornam tão desonestas e tão mentirosas consigo mesmas, com as suas vontades, com os seus desejos, que começam a aparecer dores físicas, com explosões emocionais, mesmo sem perceber que a razão pelos quais elas estão sentindo e se comportando e agindo dessa forma é porque, na verdade, elas estão ignorando esses outros instintos, esses outros sentimentos, essas outras emoções, esses outros pensamentos, ou até mesmo de sonhos que elas têm e que elas não querem, perceber que elas têm, e 2, admitir que elas têm esses sentimentos e lidar com as consequências de seguir eles em frente. Seja num relacionamento, ou seja num trabalho, ou num sonho que você tenha na sua vida, você vai precisar, se você quiser seguir isso em frente, sacrificar muita coisa e trabalhar muita coisa. E até mesmo colocar isso pra frente em um futuro que você nem sabe se realmente você vai conseguir. Então, para algumas pessoas, é só muito mais fácil ignorar e deixar isso de lado do que admitir que elas têm e, às vezes, confrontar o preço que elas vão precisar pagar para levar isso adiante. Só que, quando elas não pagam o preço de levar isso adiante, elas acabam pagando o preço de justamente não levar isso adiante. Portanto, assim como seguir o tempo inteiro aqueles desejos animalescos pode realmente trazer muitos problemas, nunca seguir eles também pode trazer os mesmos problemas. Ou pior ainda, problemas inconscientes. Porque agora você nem quer admitir o motivo pelo qual você está gastando tanta energia limpando, ou tempo, e limpando a sua casa, tanto tempo trabalhando obsessivamente, sem se importar com seus amigos e com a sua família. Sem perceber que você está gastando 16 horas seguidas apenas jogando League of Legends e outros videogames. E a razão para tudo isso é que você está, na verdade, ignorando outros desejos reais que você tem na sua vida. E é isso. Se você fecha uma porta, você abre uma janela. Se você rejeita a expressão dos seus desejos e rejeita o que você realmente tem e deseja alcançar na sua vida, esses desejos acabam sendo expressos e aparecendo em outro lugar. Você querendo ou estando consciente disso ou não. Mas então, como saber então o que eu realmente quero se eu estou lidando com tudo isso de uma forma inconsciente? Na psicanálise ou na psicologia analítica, a resposta então seria analisar não apenas esses comportamentos que você está tendo, uma vez que eles podem nos dar pistas dos desejos que você tem, mas também analisar os sonhos, os pensamentos, a forma de pensar e, é claro, as ações e atitudes que cada pessoa toma e até mesmo as dores que elas têm para ver o que isso significa. Por que é que você está trabalhando tanto? Por que é que você está jogando tanto os videogames? Por que é que você passa tanto tempo assistindo vídeos inúteis no YouTube? Por que é que você procrastina tanto ou acaba assistindo tanta pornografia? O que é que essas coisas realmente significam? O que é que você ganha se tornando tão obcecado por uma pessoa que você nunca conheceu pessoalmente na sua vida? Essas são respostas que só você pode se dar. E às vezes continuar fazendo as coisas que você estava fazendo
pode não te levar a essa realização completa do que você deveria fazer. E é justamente aqui em que algumas filosofias orientais podem vir à mão. Mas isso é uma ideia para depois. Por enquanto, se você estiver interessado em descobrir o seu próprio inconsciente, você pode, é claro, ler e aprender mais sobre a psicanálise e psicologia analítica. E se você estiver interessado em uma consulta em qualquer uma dessas abordagens, você pode verificar o link aí na descrição e agendar um atendimento comigo. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, se inscrever, aguardar o próximo que eu vou fazer. E por enquanto é isso. Muito obrigado e tchau.